Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá, ouvintes, esse é o podcast Introvertendo, do site homônimo, um podcast formado por autistas. Então, como nós já tínhamos lançado a proposta alguns episódios atrás, todos os episódios cujo número termina com 0, nós vamos fazer algo, um tema voltado à música. Nesse episódio vai ser sobre David Bowie. Espero que gostem. E aí, galera? Meu nome é Thiago Abreu, eu também gosto muito de David Bowie e eu queria dizer que se você tiver sua mensagem, sua crítica, sua reclamação, sua sugestão, é só acessar aí o seu servidor de e-mails e enviar para ouvinte@introvertendo.com.br a sua mensagem, seu recado para nós. Siga a gente nas redes sociais, facebook.com/introvertendo, twitter.com/introvertendo, instagram.com/introvertendo e nosso site introvertendo.com.br. É meio simples de lembrar como é. Agora fique aí com um podcast, espero que gostem. Ground control to Major Tom. E aí, qual que é a música que você mais gosta do Bowie e por quê? Sim, pra falar de novo da música que eu mais gosto, eu preciso falar como eu conheci Bowie. Eu conheci Bowie em 2014 também, e eu já tava aficionado por Queen nessa época. E aí eu vi que tinha uma colaboração entre Queen e Bowie em 82, né, que foi lançada no álbum 82, o Hot Space. Então, eu falei, vou procurar esse carinha, né, o Bowie, e eu já tinha baixado algumas coisas dele antes. Então eu fui procurar na internet qual que era o álbum mais indicado do Bowie. Só que eu não achei nada muito consistente. Eu achei um post no Yahoo Respostas que falava, ouve Let's Dance, que é um disco legal. Não. Eu não indicaria pra uma pessoa escutar de primeira, mas... Eu baixei o Let's Dance, baixei o Next Day, porque era o mais recente na época. Baixei depois o Zig porque era o clássico, então eu baixei esses 3. Primeira vez que eu ouvi o Next Day, eu achei ele, assim, pra quem tava acostumado a ouvir prog, né, e tava começando a ouvir Queen, não gostei tanto, assim. Aí eu fui partir pro Zig Stardust, que eu ouvi algumas vezes, mas não me viciou, assim, não foi aquela coisa de falar, olha, isso me fez apaixonar. E quando eu vi o Let's Dance... O Let's Dance, por incrível que pareça, foi o disco que acabou me atraindo mais. Mas não ainda no nível de paixão, de falar assim, nossa, como eu amo essas músicas, sabe? Mas do Bowie, no Let's Dance, eu comecei a ver uma diferença, assim, na música dele, que tinha, né, uma versatilidade muito grande. E aí, depois eu não lembro como é que as coisas foram acontecendo, mas eu sei que o disco mesmo do Bowie, que me fez apaixonar e ouvir de cabo a rabo, foi Station to Station, de 76. Comigo, a primeira música do Bowie que eu escutei foi Changes, que eu acredito que muita gente escutou ela no filme Shrek 2. Mas a primeira música que eu ativamente fui atrás de ouvir Bowie, escutei mesmo, eu acho que foi Station to Station, e eu odiei. No meu caso também foi Station to Station, assim, no sentido de uma música que me chamou minha atenção, eu acabei gostando mais. Mas eu acho que a primeira mesmo que eu ouvi, assim, foi Modern Love. Eu tinha uns 13, 14 anos, odiei. Eu imagino. Sabe por quê, né? Uma música de 10 minutos. Achei muito ruim. E olha que eu curtia Pink Floyd, sabe? Então, mas, cara, eu fui ouvindo um álbum, eu fui ouvindo outro. E eu percebi que tinha algumas músicas só que eu gostava, outras que eu não gostava, mas em geral tinha uma música ou outra que eu gostava muito. Mas o álbum que me encantou mesmo foi Scary Monsters. Eu apaixonei por ele, sabe? E daí pra frente eu comecei a escutar de verdade os álbuns. E fiquei muito encantado, por exemplo, com o próprio Station to Station, que antes eu tinha odiado. Hoje em dia eu escuto ele toda hora. Primoroso. Sim. Até onde eu sei, eu vou apresentar fatos muito inconclusivos e vagos. Desculpa porque eu tô tirando a memória. Mas, até onde eu sei, no início da carreira do Bowie, esse que tinha um apelido de Bowie, ele tentou se lançar numa banda de 3 pessoas cujas outras 2 eu não me lembro quem eram. E o nome que ele escolheu foi o nome dele mesmo, que era David Jones.
Mas isso deu problema, porque tinha um outro artista chamado David Jones. A escrita era diferente, mas a pronúncia era a mesma. Então, ele viu que ia dar muito problema, ia confundir as pessoas com isso. Então, escolheu um apelido mais único, que era David Bowie. E foi aí que ele lançou o primeiro álbum dele, que o Thiago pode falar melhor. Ele lançou o primeiro álbum, que não foi, né, tão recebido. E ele só foi alcançar o sucesso mesmo em 1969, com outro álbum auto-titulado e que depois as pessoas acabaram conhecendo por outro nome, né, que é Space Oddity. E aí, depois de Space Oddity, ele estourou e fez sucessos aí durante a década de 70, a década de 80. Na década de 80 ele teve uma baixa, né, e restaurou o sucesso. Sobre Space Oddity especificamente, tem um vídeo muito bom que eu recomendo pra qualquer pessoa, que é de um astronauta americano que ele gravou na Estação Internacional Espacial, sabe? Ele gravou um vídeo nos tempos vagos que ele tinha, mostrando como é que era a estação e o espaço pelas janelinhas e tudo mais, e cantando isso no fundo. Ficou muito bom o vídeo. Ele lançou em 2013, 2014. E o Bowie até falou que aquela era a versão favorita dele da música. Eu achei muito bom o vídeo mesmo. Recomendo pra qualquer pessoa. Falando nisso, até agora, tem algumas músicas que você gostou? Como é que foi? Olha, essa fase inicial do Bowie, eu conheço pouquíssimas coisas, só os principais hits ali até 71, mais ou menos, desses álbuns. Então eu conheço mais pelas faixas título. O que me atrai no Bowie mesmo vem de 72 em diante. Esse The Man Who Sold the World é uma música que eu não conhecia até jogar um jogo chamado Metal Gear Solid 5. Ainda bem que você não conheceu pelo Nirvana. Depois eu descobri que o garoto lá, aquele menino, o menino Nirvana lá, Kurt Cobain. o Kurt Cobain, ele fez uma versão dessa música. Mas Inclusive o Bowie depois ficou muito revoltado, porque as pessoas que iam assistir os shows dele nos anos 90 achavam que a música era do Nirvana. Ele tá cantando Nirvana aí. Não, e eu descobri com a versão que tocava no jogo Metal Gear Solid 5, era de um cara do Mid-Year. É um cara que eu não fazia ideia que existia. E continuo não fazendo ideia de nenhuma música que não seja essa. Depois eu fui atrás e descobri que o Bowie que tinha feito a música antes. Hoje em dia eu ainda gosto mais da versão gravada pelo Mid-Year, por causa da melodia, eu acho que é diferente, eu gosto mais. Mas ainda assim é uma música que eu gosto muito. Agora vamos pra 71, né? Honey Dory. Daí, você tem alguma coisa? Eu não gosto do álbum, então... Olha, eu gosto de Life on Mars. É a única que... Assim, pra mim é uma das melhores músicas de piano rock que existem, então... Ela é uma música bem... Eu acho ela bem legal. Tem uma versão dessa música só de piano, que meu pai adora. Eu achei legal o conceito, mas não escuto constantemente. Tem uma versão ao vivo do Bowie, que saiu na edição especial do disco Aladdin Sane, que a gente vai falar ainda, que é uma versão também predominantemente de piano, que ele diminui o tom, né, da música, e que ele faz isso durante ao longo da carreira, que eu também acho legal. Mas a versão de estúdio pra mim é insuperável. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, and her mother is yelling no, and her father has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Aquele tipo de música que não precisa ser regravada. É verdade, sim. Talvez só remasterizado, né? Mas... Sim. Eu acho que os discos do Bowie têm esse problema muito, né, de mix e master. Pela época também, né? 69, 70. Mas tem também uma questão de gravação de estúdios, né? Alguns desses discos foram gravados no Trident Studios, que inclusive foi o mesmo estúdio que foram gravados os primeiros discos do Queen. Era um estúdio novo, né? É um estúdio moderno, bem estruturado, mas você vê que tem uma diferença da qualidade de gravação dos discos em certas épocas. O primeiro disco do Queen mesmo, o Queen On, ele tem um áudio melhor do que os álbuns posteriores. E no caso do Bowie, eu percebo muito isso com relação aos alguns trabalhos também dele, né? O Aladdin Sane, por exemplo, que, né, a gente vai falar já, é um disco tecnicamente muito bom. Sim. Daí,
Em 72 tem o quê? Rise. É The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Que nome horrível. Não, eu adoro esse álbum. Tem várias músicas lá que eu gosto. Em especial a última música, eu acho que fecha muito bem. Pra mim tem um significado pessoal à parte, mas eu adoro a música de verdade, que é Rock and Roll Suicide. Você pode falar das suas que você gosta também, que eu sei. 5 Years. 5 Years, eu não gosto. Eu acho as 4 primeiras faixas do disco muito boas. Assim. Eu gosto mais das finais. É nesse disco que o Bowie estabelece sua primeira persona. Inclusive, ele faz uma certa polêmica, né, com relação à sexualidade. Sim. Ele afirma em entrevista ser bissexual, mas depois ele fala que a bissexualidade, na verdade, é do personagem e tudo mais. E aí você tem uma discussão histórica se a sexualidade do Bowie era um negócio, digamos assim, era de verdade ou era um negócio de marketing que ele construía, né? Não, e ele já apresenta o conceito interessante dos personagens, que eu tinha dito. Sim. Que lá ele apresenta o Ziggy Stardust, que era um alien, e já mata ele. No final do álbum já morreu o Ziggy Stardust. Sim. E diversas vezes ele faz isso, de mostrar personagens e tudo mais, e às vezes coloca fim, às vezes deixa em aberto, mas ele tem essas personas dele. Agora vamos seguir pra qual álbum? Aladdin Sane. Que eu tinha comentado com o Thiago que ele tem um trocadilho, e eu amo trocadilhos, infelizmente. Que é Aladdin Insane. Traduzindo livremente, seria quase um cara insano, um doido insano, qualquer coisa assim. Eu acho muito legal. Enfim, lá tem uma das minhas músicas favoritas, que é Time. Que eu acho sensacional, não acho que muita gente vai gostar, mas é muito boa mesmo. Talvez valha a pena escutar. E tem a faixa título, que é Aladdin Sane. Tem um piano nela que eu acho irritante. Sim. Mas eu adoro a música. Eu acho ela muito... música pra se escutar enquanto toma banho, sabe? Atmosférica, né? Sim, é muito boa. Ela consegue definir qual vai ser o clima de todo o álbum. Eu acho muito bom. Ele é muito bom em fazer essa coisa de definir climas que seguem o álbum inteiro. Como no episódio passado eu tinha dito que o Queen falha às vezes nisso, de conseguir manter uma consistência de músicas durante o álbum. O Bowie faz isso muito bem, mesmo que o álbum não seja bom, mas ele consegue deixar as músicas um tom parecido. Sim, e inclusive tem uma música desse disco que eu gosto bastante também, que é Driving Saturday, que é pra mim é uma das baladas mais legaisinhas do Bowie, assim, ela é até bem espirituosa. Uhum. Ele de vez em quando tem dessa. E em 73 ele lançou também o P-Amps, que foi o primeiro trabalho dele de covers, né, que ele lançou covers de vários artistas, e que inclusive ele fez um cover de CM Play do Pink Floyd. Ah, não sabia dessa não. Não? Ele inclusive é um disco bastante detestado. Eu não gosto muito da música, então. Mas sim, tem vários covers de artistas contemporâneos e tudo mais, bastante interessante, pelo menos pra termos de conhecer. Do Aladdin Sane, ele já saiu da pobreza, ele não era exatamente muito pobre, mas já saiu da falta de conhecimento pra uma fama muito grande. A fama ele já atingiu com o Rise and Fall of Ziggy Stardust, que já é um clássico. Um dos álbuns mais famosos desse, se não o álbum mais famoso. Se bem que Hunky Dory já tinha dado também um certo passinho. Sim. Eu acho que ele atingiu os Estados Unidos com com Ziggy Stardust. Que o Hunky Dory... ele ainda tá muito britânico. Sim. Aí ele no Ziggy Stardust ele começou a fazer show louco e tudo mais. Foi uma coisa que ele conseguiu muito bem, assim. No Aladdin Sane ele já tava extremamente famoso, eu acho. Pelo menos com a impressão que eu tenho de ter lido as coisas, foi isso. Não tenho conhecimento se ele chegou a ficar arrogante, assim. Eu não sei, eu acho que não, mas... até que não, o Bowie... Um artista solo, o máximo que ele fez foi ser muito controlador com relação à própria obra. Ou muito controverso com os personagens, mas nunca foi arrogante com os outros, assim, pelo menos em entrevista. Ele já teve uma fase muito complicada, mas isso Ved fala depois, com o Station to Stations.
Em 74, ele fez uma espécie, assim, não é exatamente um álbum conceitual, mas é quase um álbum conceitual, que foi o Diamond Dogs, que é baseado em 1984 do George Orwell, que inclusive tem outra banda, né, que a gente já usou também esse mesmo trabalho literário, que é um clássico da literatura para como álbum, que foi o musical Resistance. Então parece que é um tema meio recorrente assim no rock. E falando do jogo por onde eu conheci o Man Who Sold the World, lá tem uma referência a Diamond Dogs, que é uma espécie de empresa também chamada de Diamond Dogs. Não tem muito a falar sobre o álbum, ele foi mal recebido. Sim, porque é um disco muito cru, né? O Bowie, ele toca guitarra nesse álbum, então você vê que é uma guitarra muito, assim, muito pouco apurada. Seca. É, sim. Então é um disco bem experimental nesse sentido, e o Bowie ama fazer coisas experimentais. Ele faz direto, nem sempre muito bom. Nesse caso eu não gosto de jeito nenhum. Daí, ele já... Partiu para uma vibe totalmente diferente no Young Americans. Eu acho que nessa fase ele já estava começando a consumir doses mais industriais de cocaína. Então a música dele fica muito afetada por isso também, né? Começa a ficar uma música mais seca e agressiva, eu acho. Que antes tentava ser mais melódica e mais voltada pra balada, coisa que já abandonou e tornou... Eu acho que também uma parte contribui as participações do disco, né? Esse disco tem a participação do John Lennon. Então... já entra também o estilo dele. Um lado mais político também e tudo mais nesse álbum. Que é um álbum que eu particularmente não gosto. Eu sei que ele é um dos álbuns mais elogiados do Bowie. Mas eu acho que ele, sei lá, é um dos pontos baixos da década de 70 nele. Ele não sou muito fã dele. Tem coisas melhores nessa... Um pouco depois... E dessa época ele começou a ficar meio doidão mesmo, né? Então... Ele começou a criar uma dieta, né, baseada a leite, pimenta e cocaína. E basicamente durante as sessões do disco seguinte, que inclusive coincidiram com a gravação de um filme cujo personagem lembra muito o Ziggy Stardust em alguns aspectos. Sim, falando que o filme é O Homem que Caiu do Espaço. Sim. E foi durante esse filme que ele desenvolveu um terceiro personagem. Isso. Ele já teve antes E só mais uma coisa, além dele ter essa dieta, ele via bruxas pela parede, achando que elas iam roubar o sêmen dele, então ele tava piradaço já. Ele não tava bem na cabeça. Mas o Bowie chegou a ter 3 personagens, até onde eu sei. Sim. Só 3, né? O primeiro foi o Ziggy Stardust. O segundo foi... Eu não sei se tem... eu não sei se tem nome, mas o personagem do álbum Aladdin Insane, que durante os shows ele aparecia todo pintado e tudo mais. Era uma forma de espetáculo que ele fazia durante os shows e ficou muito famoso por isso. E o teatro sempre foi uma coisa, parece que estava um pouco na veia do Bowie. Sim, pontos da carreira. Tanto é que tem alguns álbuns que não são de música, mas são só de interpretação de peças teatrais. Sim. Por exemplo, aquele do Bertolt Brecht que eu te mostrei, o Baal, né? Que ele era uma pessoa muito ligada ao teatro. E o terceiro personagem dele surgiu quando ele estava gravando o Homem que Caiu do Céu, que é o Thin White Duke, o Duque branco e magrelo. Que é uma espécie de artista seco, assim, frio, que canta canções românticas, mas que parece... Tá visivelmente vazio por dentro e... Que representa muito do estado de espírito do Bowie também nessa época. E tem posições controversas sobre diversas coisas, ele não esclarece nada. E pra piorar, como o Bowie incorpora essas personas, então qualquer durante coisa... entrevistas e qualquer coisa. Então ele falou algumas coisas pro-nazismo, né, durante esse período. Falou que Hitler foi um grande líder e coisas assim daí pra baixo. Não foi uma fase muito brilhante. Não foi. Mas artisticamente o álbum Station to Station, que é o único disco dessa persona, é um baita disco. Sim, o álbum... É um disco desesperado, assim, né? Um disco sobre fraqueza humana. Então você tem, por exemplo, alguns pontos ali que ele apela pra questão da loucura, digamos, da loucura dele, mas tem outro ponto, por exemplo, que ele apela pra questão religiosa. Então ele faz uma música que é uma oração. Sim, falando, por exemplo, da loucura, na faixa título, ele mostra muito de si mesmo ali, falando que... mostra muito de si, mas falando do personagem,
que achava que não era efeito colateral da cocaína, devia realmente estar apaixonado, só que estava muito tarde pra tudo isso, então ele não ia se importar com ninguém. Então era um personagem que não se importava com ninguém, jogava dardos em olhos de pessoas que amavam ele, refletindo como que ele estava simplesmente desesperado por tudo ali e não se importava com nada. Mas como isso deu muito problema pra ele, toda a questão da persona e de controvérsia, com o fim do álbum ele já encerrou o personagem sem dar nenhum esclarecimento. Acabou tudo ali. E Ele partiu pra quase como uma espécie de renovação musical. Tirou um tempo pra se reinventar e com isso... Ele pra fez uma trilogia de Berlim. Não só isso, como ele tirou um tempo pra ficar limpo de drogas. Sim, sim. Que viu que estava afetando muito o trabalho dele e a própria vida pessoal. Então ele precisou ficar limpo nessa época. Foi aí. Ele já era um homem casado nessa época, né? O relacionamento dele acabou pouco tempo depois. Engraçado como a vida artística do Léo também interfere muito, né? Na questão pessoal dos artistas. Você vê que muitos artistas tiveram vários relacionamentos, 2, 3 casamentos, né? E coisas assim ao longo da vida. Até por serem pessoas de grande notoriedade, muita gente vai atrás, né? Sim, sim. E com isso, vamos passar pra trilogia de Berlim, você quer falar? Sim. Trilogia de Berlim, né? Como obviamente o nome diz, são 3 álbuns, cujas principais características terem sido trabalhados em Berlim e com a produção do Brian Eno. E eles foram produzidos durante um retiro, digamos assim, de Bowie, longe do espaço natal dele, em Berlim. E aí foram discos mais experimentais, né? Discos com mais influência da música ambiente, tentando elementos novos. Foram discos que deram muito certo, né, no trabalho artístico dele, principalmente o Low e o Heroes. O Brian Eno, ele é um produtor que muita gente gosta, muita gente odeia, muita gente gosta de odiar ele. Ele construiu seu trabalho pessoal com músicas voltadas ao ambiente, músicas calmas sem letra, sem nada, só pra relaxar. Mas alguns dos exemplos do Brian Eno com artistas tem até a fase mais famosa do Talking Heads, com a música Psycho Killer tendo sido produzida pelo Brian Eno. Mas ele é um artista que produziu, por exemplo, o Iggy Pop, que é outro artista britânico que o próprio Bowie produziu também no início da carreira. Pessoalmente eu não gosto muito do trabalho do Brian Eno como produtor, mas ele conseguiu muitas músicas boas, como por exemplo Heroes, que é uma das maiores do próprio Bowie. Virou um grande hit. E o Bowie trabalhou ao longo da carreira também com vários produtores. E eu acho que também essa contribuição dos produtores ajudou muito, né, na visão coletiva da música dele. Sim, e foi nessa época mais ou menos que o Bowie começou a participar de outros filmes, como, por exemplo, Labirinto, que é uma das participações que, surpreendentemente, a maior parte das pessoas lembra, porque foi um filme de relativo sucesso pra criança. Sabe que eu nunca assisti Labirinto e assisti O Homem que Caiu do Céu. Pois é, foi um filme de relativo sucesso e muitas crianças chegaram a ver a participação dele lá. Eu não vi, não chegou a ser muito da minha época, não fui atrás de ver, mas O Homem que Caiu do Céu também vi. Sobre os 3 álbuns, tem algo a comentar, assim, de músicas específicas? Olha, do LoL eu gosto muito de Sound of Vision, que eu sei que é exatamente uma das que você detesta. Mas eu não gosto tanto da trilogia de Berlim, perto, por exemplo, do Station to Station, ou que ele lançou algumas coisas depois também, né? O Bowie, ele é um artista que ele é tão versátil que eu acho que às vezes é praticamente impossível você amar ele sem odiar alguma coisa que ele tenha feito ao longo da carreira. Sim, eu concordo. Você necessariamente precisa não gostar de algo e se você gosta de algo, você não gosta de outra coisa que ele fez. Certeza. Mas isso, sem dúvida, foi um dos álbuns mais famosos dele, ou pelo menos álbuns que contém umas das músicas mais famosas dele. Eu não gosto de Logic. É o mais fraco, né, da trilogia também. Sim. Tem uma música ou duas que eu acho legal, mas
infelizmente eu não gosto. Muita gente acha boas e bem produzidas, o que eu acho que é inegável. São músicas que, como eu tinha dito antes, elas se encaixam muito bem umas com as outras, mas não são boas, pelo menos na minha opinião. Agora vem Scary Monsters. Então, Scary Monsters é um álbum que, pessoalmente, é meu favorito dele. É o álbum que me convenceu a escutar as outras coisas. E eu acho que é o ápice da estranheza do Bowie, pelo menos para as pessoas normais, em que ele tá todo cheio de trejeitos, de personagens, não personagens formados, mas de fantasias, pinturas e tudo mais. E muita gente vê nesse álbum um significado muito forte de se você é estranho, abrace isso e seja como você é, não se preocupe com os outros. Eu vejo isso, mas não é o que mais me motiva a escutar. Eu gosto muito mais do som do que do significado. E nesse álbum... É muito o que eu sinto com relação aos outros da trilogia de Berlim também. Ao LOL e tudo mais. E nesse álbum, eu acho curioso que muita gente começou a escutar ele. Muita gente, relativamente, né? Mas começaram a escutar ele depois de ler Jojo. Porque tem um poder cujo nome é Scary Monsters. Que é a música de título. Bom, se é pra eu fazer alguma recomendação desse álbum, eu recomendo muito que escutem Ashes to Ashes, que é a música mais famosa de lá e, sem dúvida, é uma das É uma base de influências pra uma série de artistas. Sim, com certeza. Eu não tenho certeza disso, na verdade, perdão. Mas eu acredito muito que Lady Gaga tirou muita influência desse álbum. Vamos seguir, então? Let's Dance foi lançado em 83, agora eu vou falar porque é o disco que eu li muito na época. Bowie, ele já tinha trabalhado aí com o Brian Eno, com uma série de produtores, e ele estava em busca de alguma coisa nova, diferente. E aí ele chamou o Nile Rodgers, que é o produtor, que é o integrante da banda Chic, né, que é um negócio mais grooveado. Inclusive o Nile Rodgers produziu o último disco do Jota Quest. E aí o Nile, ele direcionou o Bowie essa coisa, que é esse disco que o Let's Dance, ele é um dance meio frio, né? A música título não é muito fria, não. More Than Love nem tanto, mas as outras músicas, elas carregam um clima tão quente, né? Que o gênero pede. Porque o Bowie tem um pouco disso. Bom, Let's Dance na época foi considerado um trabalho inovador nesse sentido, só que o disco do Bowie acabou ditando todo o cenário da época e acabou virando uma coisa que é considerada assim meio radiofônica e comercial demais, sendo que o disco não era nem meio nesse sentido, né? E esse disco, apesar de ter sido um grande sucesso, talvez foi o maior sucesso comercial do Bowie até aquela época, ou acho... Eu acho surpreendente isso. Hã? Eu acho surpreendente. Sim. Ele foi um disco muito bem vendido, mas isso acabou atrapalhando um pouco o Bowie, porque ele pensou que ele deveria caminhar nessa direção, e aí ele fez 2 discos horríveis, que é o Tonight e o Never Let Me Down. Um de 84 e outro de 87. Aí começou a fase dele de inconsistência mesmo, bem clara. Sim. Porque ele tinha vindo de 81 com o single com o Queen, né, que é Under Pressure, que saiu tanto no Hot Space quanto como faixa bônus no Let's Dance, em algumas edições recentes de CD. E aí ele começou a perder a mão, né? Ele começou a gravar com alguns artistas, inclusive nessa fase ele gravou com a Tina Turner, gravou com o Mick Jagger. Inclusive a relação dele com o Mick Jagger é bem curiosa. Mas o Bowie até... Inclusive faz clipe com o Mick Jagger. Aquele... Não é do Let's Dance, aquela faixa eu acho que é um single isolado. Inclusive até o final dos anos 80 ele ficou aí meio perdido. Até que ele montou o Time Machine. Time Machine. Eu não sei falar quase nada sobre Time Machine. Time Machine lançou 2 discos, eles eram formados por 4 integrantes. Tinha uma coisa meio hard rock na musicalidade, mas não foi bem recebido pela crítica, não fez sucesso nenhum. Então, assim, né, era a ideia do Bowie de talvez assim, nossa, eu não tô dando certo como artista solo, então eu vou montar uma banda e talvez revitalizar o meu som. E ele até mudou o cabelo. Eu acho engraçado que ele é quase que o contrário das outras pessoas, porque eu tinha comentado no outro episódio que é incomum que as bandas de rock tenham
artistas solo que se dão bem. Um dos poucos exemplos foi o Paul McCartney. Mas com o Bowie foi o contrário. Ele é um artista solo que não se dá bem de jeito nenhum em banda, sabe? Sim. Até porque ele tem essa visão, né? De Monopolizar. tipo, que ele tá acostumado. Imagina, um cara tá 20 anos fazendo coisas nessa pegada. Porque Sozinho, por que ele vai deixar outra pessoa fazendo? E aí o Time Machine não deu certo, acho que ele acabou em 91. E aí ele fez uma trilha sonora em 93 e ele lançou um outro disco chamado Black Tie with Nose. Que é a fase meio obscura dele, esse meio dos anos 80 pro 90, assim, foi... Ninguém sabe muito sobre isso. Sim. E aí ele só consegue mesmo retornar pelo menos um status, né, em 95 com o Outside, que é novamente produzido pelo Brian Eno, junto com David Richards, que produziu o Queen aí nos 3 últimos discos do Queen, e aí ele também trabalhou com o Bowie nessa fase de 93 até 95, porque o álbum foi gravado no estúdio do Queen, acho que nos Alpes Suíços. Ah, tá, Montreux. Foi nesse álbum que ele começou a, pelo menos, tentar, não diria que conseguiu muito bem, mas recuperar essa identidade que ele tinha, que era muito única. Sim. E que foi ficando bem genérica com o tempo. Outside, ele é um disco muito teatral, inclusive o disco recebeu muitas críticas negativas falando que talvez o disco funcionaria bem se ele fosse um espetáculo do que necessariamente, né, e tal. E ele tentou, parece que, inclusive, fazer uma turnê reproduzindo o álbum, mas não fez não sucesso. Não deu certo no sentido teatral do negócio, então ele acabou fazendo de uma forma mais tradicional. Nessa época que ele estava começando a envolver muito com música eletrônica, né, com Nine Inch Nails, e aí isso deságua no Weird Thing. Inclusive tem uma participação do Bowie na música Hurt, do Nine Inch Nails. Eu não gosto. Na versão original? Não, na original não. Tem uma versão ao vivo com a participação do Bowie. Isso, só a versão original, que é de 94. Sim, foi pouco depois, lá pra 97, 98. É porque, se não me engano, o Bowie ele fez uma turnê conjunta. Sim, deve ter sido nessa. Sim. E aí o Bowie também, né, de vez em quando ele dava um suporte pra alguns artistas, ele era muito fã do Nine Inch Nails, ele tava bastante admirado pelo Radiohead nessa época. E aí em 97 ele lançou o Earthling, que é um disco bem eletrônico também. Foi a época que ele tava tentando voltar, não tava conseguindo e eu não consegui nem escutar esses discos da época inteiros. Eu escuto uma música ou outra, mas não consigo escutar inteiros. Porque, por exemplo, o Earthling tem I Am Afraid of Americans, que inclusive foi trilha sonora A Entrevista, que foi aquele filme polêmico que vazou. Ah, sim, é aquele filme do Seth Rogen que ele ia lá pra matar o presidente da Coreia do Norte. Exatamente, aí o Bowie foi trilha sonora desse filme. Nossa, que bom gosto. E aí o Bowie tentou ficar fazendo esses trabalhos experimentais, não acabou não dando certo, e ele lançou em 99 o Horrors, né, que é o clássico disco do Bowie em que ele aparece com outro Bowie no colo. Deitado, né? Não, eu não sei mesmo disso. Cara, eu não tô lembrando. Você nunca viu a capa que tem 2 Bowies, um sentado e outro no colo do que tá sentado? Não, nunca vi, vou ver agora. A diferença é que o Bowie que tá sentado, ele tá com cabelo grande, que provavelmente é o Bowie real, e tem o Bowie de cabelo curto que tá deitado. O House, ele é o primeiro disco que o Bowie tenta uma sonoridade tradicional, né, mais pop, que eu já li em alguns lugares das pessoas chamando de Bowie neoclássico. E é um Bowie mais tranquilo. Eu gosto muito de uma música desse disco chamada Seven, que ela tem inclusive uma versão de mix diferente em outro tom. E foi nesse caminho de uma sonoridade mais tradicional que o Bowie decidiu caminhar. E isso culminou no Hating, de 2002, que foi o maior sucesso do Bowie em muito tempo. E ele passou quase 20 anos sem sucesso. Foi o disco que teve o maior sucesso nos Estados Unidos depois de muito tempo, e ele foi lançado um pouco tempo depois os ataques de 11 de setembro. Vendo aqui a capa do Hours, eu cheguei à conclusão de que o Bowie, ele tinha ideias legais pra capa, mas não conseguia colocá-las muito bem em prática. Porque... Isso seria o caso de Reality, de 2003?
Não é nenhuma ideia legal, cara. Não, eu digo isso porque, por exemplo, no álbum original de Station to Station, a ideia é muito boa, mas a foto tá muito ruim. Sim. No Hours, a ideia é muito boa, mas a foto tá poluída, a imagem. Tá com vários traços parecendo código de Coisa barra. dos anos 90. Pois é, letras imensas e tudo mais. Muito poluída, mano. Mas a ideia é muito boa. E isso, eu imagino que você consegue ver. Acho que já pouco depois dos 75 já começa isso, né? Sim, exatamente. E aí essa sonoridade clássica que ele alcançou no Hours, melhorou no Hating, ele manteve no Reality. E aí no Reality, durante a turnê, ele que sofre um infarto que dá meio quase que um fim na carreira dele, né? Basicamente desse tipo. Sim, muita gente achou que ia ser o fim de fato, né? Porque já tava velho. Sim. Ia ter que tirar um tempo sozinho pra melhorar, né? Sim. E aí, nesse meio termo, o que o Bowie fez foi só participar com outros artistas, né? Aparecer de vez em quando. Então, ele gravou um EP com o Arcade Fire, né? Durante uma apresentação deles. E também participou de um single do David Gilmour, que era uma regravação de uma música do Pink Floyd, que era a No Line. E sem falar que cantou também O Comfortably Numb. isso. No Facebook direto aparece vídeo pra mim, eu sempre vejo. O Bowie, ele ficou um tempo aí em silêncio, até que no momento ele começou a compor de novo músicas e decidiu que ia pro estúdio, né? E aí ele começou a gravar esse álbum em silêncio, tentando manter o máximo de silêncio, mas aí aparece que uma banda conhecida foi gravar no mesmo estúdio perto dele, aí ele teve que mudar pra outro lugar, não sei como é que foi. Faz muito tempo que eu li sobre isso. E aí ele trabalhou em The Next Day, e na mesma época, o James Murphy, que foi o produtor, ele é o cara do LCD Sound System, ele, digamos assim, estava produzindo também o Arcade Fire, que é uma banda que o Bowie tem uma relação, né, em Reflector. Então o Bowie, além de lançar o Next Day, logo após ele participou na música Reflector, que é uma das raras participações do Bowie. Inclusive o Bowie também é conhecido por rejeitar participações. Sim, ele só participou de músicas lançadas em estúdio Do Arcade Fire e do Queen. Under Pressure e Arcade Fire. Só, né? Sim. Se não me falha a memória, ele pode ter gravado alguma coisa com o Paul McCartney em algum momento, um momento obscuro, assim. Tem que falar dos artistas com que ele chamou. Lá pros anos 90, assim, deve ter... Nos anos 80, eu acho, mais ou menos. E aí, por exemplo, ele recusou gravar com Coldplay, que eu achei fantástico. Porque o Coldplay mandou uma música pra ele, aí o Bowie respondeu, não, acho que essa música não tá muito boa, né? Nossa! Não, com certeza foi com alguma elegância, porque ele pelo menos era educado, mas... Mas dizem que o vocalista do Coldplay disse uma vez que a resposta fez por E... Sim. enfim, aí o Bowie lançou The Next Day, que foi mais um disco de sonoridade tradicional, mas assim, o engraçado do Bowie é que todo disco bom que ele lançou dos anos 90, 2000 pra cá, ele sempre era falado, o melhor álbum desde Scary Monsters. Já percebeu isso? Não, é sempre assim, e o Next Day foi dessa forma. O melhor disco do Bowie desde Scary Monsters. E é um disco que eu gosto de muita coisa, porque eu ouvi esse disco exatamente mais ou menos na época de lançamento, então ele fez muita parte ali daquela época da minha vida, ali, do final da adolescência. Então eu gostava muito de Love is Lost, né? A letra daquela música é muito legal, né? Que fala, você tem 22 anos. Naquela época eu tinha 18, hoje eu tenho 22, sabe? Eu penso que a música, poxa, né? As pessoas envelhecem e tudo mais. Eu gosto muito desse álbum. Ele começa a ter uma atmosfera mais escura e pesada mesmo. Eu acho que tem muito a ver com o James Murphy mesmo, com o estilo de produção dele. E tem outra música que eu gosto muito daquele disco, é If You Can See Me. Ela tem um tom de desespero tão grande que eu fico pensando, tipo, toda vez que eu ouço ela, eu penso numa perseguição, sabe? De alguém correndo à noite em Goiânia, correndo de correr à noite em Goiânia é algo aventuresco, porque... correndo de assaltante, com uma faca na mão, coisas assim, sabe? E que você tá sendo perseguido, sendo observado de todos os lados. Ele conseguiu, nesse álbum, em um bom tempo, ele já não conseguia bem isso, de colocar uma atmosfera que você tá escutando, você se sente lá.
Eu acho que muito contribuiu o tempo que ele ficou parado também, pra ele reavaliar e tudo mais. O último disco que ele tinha lançado tinha sido em 2003 e o Next Day saiu em 2013. Foi 10 anos em termos de lançamento mesmo, de um disco pra outro. Muito tempo parado e teve tempo pra... E foi um sucesso mundial. Sim, foi. A capa dele eu pessoalmente gosto muito, mas esse é você. Eu acho legal, é uma subversão muito boa, né? Você pegar uma capa de um disco, você só botar o borrão branco e colocar o nome do disco. E ele coroou, basicamente, ele chegou num ponto que a carreira dele... Tipo, aquele disco é um disco de muitas faixas, ele ainda tem um EP extra. Você já ouviu o EP extra, que tem quase 10 músicas? Tem umas músicas, inclusive, muito boas nesse EP extra, como a do Rocketman. Ele regravou o Rocketman? Eu não lembro disso. Não, é uma música deles sobre isso, mas que é muito boa. E aí, em 2014, ele estava completando oficialmente 50 anos de carreira. E aí ele fez uma coletânea, né, especial, que eu acho muito interessante o conceito dela. Pega do mais recente e vai até o mais antigo. Nothing Has Changed. Sim. E eu sempre reclamo com o Thiago que nessa música não tem a faixa Station to Station. Até porque a faixa é muito grande, então seria difícil de colocar lá num disco de 50, 40 músicas. Mas o disco em si, eu acho que dá pra recomendar ele pra qualquer pessoa que quer começar a estudar Bowie. Sim, pode pegar Nothing. Tem até singles que não foram lançados em discos principais, né? Tem muita coisa lá do B junto. É uma coletânea muito bem feita, assim. E tem um disco triplo, ainda por cima. Ainda tem 2 inéditas, né? Que é Sul... She's a Pity. Mas essa entrou no CD? Acho que não. Acho que ela foi só o lado B do single. Foi o lado B do single. E com isso ele já introduziu 2 músicas que viriam no Black Star, que é She's a Pity Horn e Soul. E em 2016 ele lançou, no iniciozinho de 2016... ele anunciou em 2015, ele lançou o clipe de Black Star em novembro, mais ou menos. Acho que foi 14 de novembro, se não me falha a memória. E ele lançou o clipe dessa, depois lançou o clipe de Lazarus, que foi dia 7 e Lazarus... dias depois do lançamento do disco já. Lazarus acabou se tornando a mais famosa do álbum. Pessoalmente, é a minha favorita do álbum, apesar de eu saber que você não gosta muito dela. Eu prefiro as outras do disco. Eu não acho ela ruim, mas eu não acho ela melhor que as outras. Sim, e esse é um álbum que ele é o melhor álbum do Bowie desde Scary Monsters, sabe? Novamente. Não, eu diria que é um dos melhores deles. Sim. Com certeza. Quer dizer que ele é realmente superior a muita coisa. É porque a galera gosta de falar, mas ele já produziu todo ele, pelo visto, com a morte em mente, que ele já tava muito mal. E aí ele chamou o Tony Visconti, que é um cara que tá há longo tempo trabalhando com o Bowie, mas trouxe de volta ele pro protagonista. O James Murphy, que produziu o último disco, ele ficou ali mais em volta com os instrumentos e tudo mais. Mas o Bowie, ele foi diagnosticado, né, com câncer de fígado. É uma doença que, se você não for diagnosticado no início, os sintomas vêm muito tardiamente, né? Não só isso, como câncer no fígado e pâncreas são 2 especificamente difíceis de se tratar, mesmo tendo sido diagnosticado no início. Então, além do Bowie, você tem alguns casos como Marcelo Rezende também. Sim, que foi a mesma coisa. Pelo menos olhando as músicas como Black Star e Lazarus e os clipes, ele já tava sabendo que ia morrer logo. E veio a acontecer. Ele sabia da complexidade, inclusive tem uma entrevista do Tony dizendo que o Bowie chegou pra ele e falou que o tratamento tava dando melhoras. E aí o Tony começou a comemorar, ele falou, não comemora agora não, porque pode ser que piore daqui a um tempo. E foi o que aconteceu, né? Mas é um disco muito consistente, é um disco que eu acho muito interessante o conceito, porque ele se sentiu influenciado pelo Kendrick Lamar, que é um disco que trabalha rap, e pensou, não, vou fazer um disco de jazz, só que não executado por uma banda de rock, vou colocar uma banda de rock executando, uma banda de jazz executando rock. E aí o resultado foi bem diferente. E aí parece que o conceito de Black Star, que é, digamos assim, o disco pré-morte, ele virou um conceito abraçado por um monte de artistas. Então, você tem uma série de trabalhos lançados depois do Bowie que vão nessa direção. O Leonard Cohen, tem um cantor de country que eu esqueci agora o nome dele, mas que ele também fez nesse sentido. O You and Is Darker lançou
no mesmo ano, inclusive, Sim, eu acho. sim, foi um tempo depois. A estética quase a mesma, as músicas são igualmente obscuras e pesadas. Foi algo meio difícil. E assim como o Bowie, o Leonard Cohen morreu pouco tempo depois de lançar o álbum. Sim. E com isso, ele atingiu uma notoriedade que não tinha há muito tempo. Infelizmente, com a morte e Muitas o álbum. músicas e álbuns subiram, né, nas paradas. E o álbum lançando dias antes, ele atingiu uma fama que há anos já não tinha. Um ano depois foi lançado Um EP com algumas músicas, né, que foi o No Plan. E na verdade, assim, todo ano tá saindo muita coisa do Bowie no aniversário dele, então, seja álbuns ao vivo, coletâneas. Saiu a coletânea Bowie Legacy, que é mais ou menos pra corrigir. Eu acho que foi em 2006. Não, esses dias lançou vídeo no canal dele. Que foi mais ou menos pra corrigir o fato do Nothing Else Change não ter músicas do Black Star, né? Mas assim, não que faça tanta falta, assim, porque é um disco muito completo também. Mas e eu acho que deve ter muita coisa dele pra ser lançada ainda. E ele produzia muito. Sim. Absurdamente. Se bandas de rock reciclam materiais de gente que morreu nos anos 80, imagina alguém que morreu agora em 2016, né? Então tem muita coisa guardada e gavetada. Eu acho que o Tony vai, como principal parceiro artístico do Bowie, assim, em termos de produção de discos, né? Ele produziu a maioria dos discos do Bowie até hoje, vai meio recuperar isso. Sim. E seguindo a proposta, se for pra recomendar um disco pra uma pessoa que escutou 2, 3 músicas do Bowie e não gostou, qual você recomendaria? Olha, pra ser sincero, aí tudo depende. Se a pessoa gosta de algo mais experimental, eu recomendo o Station to Station na hora. Agora, se a pessoa quiser algo mais acessível, mais pop, eu acho que bem provavelmente que o Next Day ou o Reality compram nesse sentido introdutório. Mas o Reality não é tão bom assim, pessoal. Eu recomendaria o Scary Monsters se a primeira música, It's No Game Part 1, não fosse tão bizarra. Mas então eu não recomendo ele pra uma pessoa que não gosta de, ou pelo menos não tem experiência com Bowie. Pra essa pessoa eu recomendo The Rise and Fall of Ziggy Stardust, porque é um álbum... É o cânone. Exatamente. Quase que universalmente aclamado. Então as pessoas estão... acho que seriam mais abertas a escutar ele. Verdade. Bom, acho que é isso. Se você gostou do episódio, divulgue ele. Se não gostou e tem alguma reclamação, mande um e-mail explicando por quê. Nós estamos completamente abertos a escutar e até dialogar com isso. Diga a música do Bowie que você mais gosta, Sim. que você mais detesta, o álbum. E eu e o Thiago, nós vamos deixar nossas músicas favoritas, 5 músicas favoritas do Bowie na descrição do post. E links de coisas comentadas aqui no episódio. Muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio.